Meus amigos, boa noite. É sempre uma alegria retornar a essa casa que desde o primeiro momento nos acolheu com tanta solicitude, com tanto carinho, que aqui ocorre um fenômeno estranho. Minhas palestras costumam parecer melhores do que elas realmente são. Então rogamos a Jesus que o fenômeno se repita essa noite, que Ele nos traga a inspiração necessária, que a nossa reunião transcorra em clima de fraternidade, de harmonia, e que possamos todos tirar o melhor proveito, o máximo proveito desses minutos que aqui passarmos juntos, recordando-lhes as lições, as palavras, a luz revividas, à luz da doutrina espírita. Meus amigos, quando o jovem fariseu perguntou a Jesus qual era, no seu entender, o maior mandamento da lei, ele estava se referindo à Torá. A Torá, como vocês sabem, são os 5 primeiros livros do Tanakh, que vem a ser a Bíblia hebraica, a única existente ao tempo de Jesus. Porque os demais textos do Novo Testamento só foram incluídos nas Escrituras Sagradas em 384 anos depois de Cristo, quando o Papa Damaso I pediu a São Jerônimo que traduzisse do grego a Septuaginta grega para o latim, redundando então na Vulgata Latina e na Bíblia tal qual o mundo ocidental a conhece nos tempos atuais. Então o jovem referia-se à Torá. A Torá são os 5 primeiros livros, o livro de Gênesis, o livro de Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio, cuja autoria é atribuída a Moisés. Nesses 5 livros estão contidos 613 mandamentos, os quais os judeus tinham que observá-los todos. No entanto, eles tinham uma grande tradição na discussão dos textos sagrados. O jovem estava interessado em saber qual seria o maior de todos, o mais importante. E quando Jesus lhe responde citando a Torá. E vai dizer que o primeiro e o maior dos mandamentos seria amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Citando Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. E o segundo, diz o Senhor, semelhante ao primeiro, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. E para não deixar nenhuma dúvida no seu interlocutor, o Senhor acrescentou, nesses 2 mandamentos estão contidos toda a lei e os profetas, ou seja, todos os livros de Moisés, os 5 livros da Torá, e os 8 livros dos profetas maiores e menores que compõem o Tanakh, a segunda parte do Tanakh, os livros de Neevim, dos profetas. Vale dizer que para o judeu, na primeira parte, na Torá, Deus fala diretamente com o homem, Deus fala diretamente com Moisés. Na segunda parte, nos livros dos profetas, Deus fala indiretamente, através dos dito-cujos. E na terceira parte, os Chetuvins, ou os demais escritos, é o homem quem fala com Deus. Meus queridos, amar a Deus sobre todas as coisas, filosoficamente pensando, não é um mandamento difícil de compreender. Porquanto a primeira noção que a criatura espiritual tem ao se ver no mundo, é de que foi criada. Ninguém se faz sozinho, a vida é um complexo de eventos muito precisos para ter sido elaborado ao acaso, de maneira que amar a Deus é amar ao Criador, objeto das perguntas 5 e 6 do Livro dos Espíritos. Quando os espíritos da codificação dirão a Kardec da ideia inata que todos os povos, em todos os tempos, independente da cultura ou da civilização, fazem da existência de um Criador. Amar a Deus é amar ao Criador. Os problemas filosóficos começam a partir do 2º mandamento, sobretudo no fato de que Jesus asseverou que era semelhante ao primeiro. E a primeira coisa que nós nos perguntamos, a título de reflexão, é em que se assemelham esses 2 mandamentos? Em que amar ao próximo se assemelha a amar a Deus? E aí, para responder essa questão, nós já precisamos nos valer
das Escrituras Sagradas naquilo que elas estão hoje. Porque quem melhor problematizou essa questão, quem melhor equacionou esse problema, esse raciocínio, foi o apóstolo João, na primeira das suas 3 cartas que estão consignadas nos textos sagrados. No capítulo 4, verso 20, João vai definir essa questão fazendo uma afirmativa, assaz dura. Ele vai dizer assim, primeiro, em 1 João 4,16, ele nos oferece a única definição direta de Deus que nós temos nos textos sagrados. Ele vai dizer, Deus sujeito é verbo de ligação, amor, a essência do sujeito, o predicativo do sujeito. E no verso 20 ele vai dizer assim, se eu digo que amo a Deus, mas não amo ao meu irmão, eu estou mentindo. Olha como João é duro. Por que, diz ele, se eu não amo ao meu irmão a quem eu vejo, como poderei amar a Deus a quem não vejo? João estabelece aí, através de um raciocínio absolutamente claro, lógico e consequente, que ninguém pode amar a Deus diretamente. Mas se nós amamos ao Criador, nós devemos amar a sua criação. E dentre a sua criação, as suas criaturas, os homens, nossos irmãos. Então, ama-se a Deus amando-se aos nossos irmãos, aos homens, o nosso próximo. E aí a segunda proposição filosófica que nós vemos, em cima dessa assertiva de Moisés, lá no Levítico, é o termo de comparação que ele toma. Porque eu poderia me perguntar, e quem é a primeira criatura que eu deveria amar? E vocês responderiam, em consequência com Levítico 19:18, a nós mesmos. Mas aí vem a formulação, não seria essa uma proposição egoística? Quando Moisés toma o amor que nós nos devotamos a nós mesmos, não haveria aí um quê de personalismo, ou de egoísmo, ou de egocentrismo nesse termo de comparação? E sem dúvida nenhuma há. Sem dúvida nenhuma há. Ocorre que as primeiras manifestações do amor no ser espiritual crescente, recém-surgido, são as manifestações daquele que busca primeiro o seu próprio bem-estar, primeiro a sua própria satisfação. São os primórdios do amor. Se tomarmos, por analogia, a psicologia do desenvolvimento, naquilo que ela nos fala, no processo de estruturação do ego, de formação do eu no bebê, nós vamos ver que o bebê não reconhece o outro. Em princípio, ele se acha o centro do universo, o pequeno reizinho, e pode ficar horas olhando para o próprio pezinho entretido consigo mesmo. Somente com o surgimento das necessidades é que o outro vai entrar na sua vida, porque ninguém se basta a si mesmo. E o bebê tem fome. E ao ter fome, ele chora. E ao chorar, sentir a necessidade, essa é a porta de entrada da mãe ou de quem lhes faça às vezes. Porque Deus manda que alguém venha lhe sustentar. Metaforicamente falando, poderíamos lembrar do maná que vai jorrar 40 anos no deserto, sustentando o povo hebreu na travessia pela península do Sinai. O prazer de ser sustentado, dirá Freud séculos mais tarde, é tamanho que o homem vai procurar repetir aquele prazer ao longo da vida sem encontrar. Então aproveite bem, meu amiguinho, porque o prazer da primeira mamada é o prazer da sustentação. Mas dali a pouco o bebê está desconfortável de novo, está sujo, está molhado e chora. E ao chorar novamente vem aquela pessoa restabelecer-lhe o equilíbrio, trocar-lhe a fralda, dar-lhe o banho, secar-lhe, e aos poucos ele vai reconhecer na sua mãe e vai se vincular a ela, em princípio pela capacidade que ela tem de satisfazer a sua necessidade, de restabelecer o seu equilíbrio, de saciar a sua fome. Mas, aos poucos, ele irá se vinculando afetivamente àquela pessoa. Vai pegar, vinculado emocionalmente, aquele sorriso, aquelas palavras, aquele gesto, se ligando com gratidão, e o amor vai brotando no seu coração. Dali a pouco ele estará apto a reconhecer uma terceira pessoa, o pai, ou quem lhe faça às vezes, e daí, mais tarde, adulto, escolher uma esposa, escolher um marido.
constituir a sua própria família, ter a sua própria prole, os seus próprios filhos, e com os filhos virá aquilo que nós chamamos lá em casa de os agregados. Os agregados são as escolhas, né? As namoradas e os namorados, dos filhos e das filhas, que vão compor também o rol dos nossos interesses afetivos. E dali a pouco você está apto a se interessar pelos problemas do bairro, pelos problemas da escola, pelos problemas da agremiação religiosa que você frequenta. E daí, um belo dia, você descobre os trabalhos assistenciais da casa espírita. E aí o seu amor dá um salto de qualidade. Um salto evolutivo, porque você vai se interessar pelos problemas de pessoas que você nunca viu antes. Que não tem nenhuma relação consanguínea com você. E você vai passar a se interessar por elas, querer construir um céu para que elas morem. Lá no Grupo Espírita Esperança e Caridade, a casa espírita na qual nós nos congregamos, eu e minha esposa, uma parte dos trabalhos assistenciais é realizada nos sábados, às 7 da manhã. Sábados às 7 da manhã já tem um grupo de abnegados trabalhadores dedicados a preparar um café da manhã que vai ser servido e compartilhado com um grupo de pessoas menos favorecidas do ponto de vista material do que nós. E às 7h30 o café está servido. E às 8 horas estamos todos reunidos num salão, menor do que esse, mas semelhante a esse, compartilhando um culto do Evangelho no lar espírita, enquanto as crianças vão para a evangelização. Às 9 horas aplica-se os passes, as crianças vão jogar bola, e nós vamos montar as cestas básicas, que irão ajudar aquelas pessoas a sobreviverem por mais uma semana. E aí vem o inverno e o frio, e você, ao invés de querer ficar na sua cama, você quer ir para lá. Ao contrário, você quer arrumar um cobertor, uma roupa, um agasalho para levar para aquelas pessoas, para aqueles irmãos. E aí vem o Natal, e você se vê preocupado com o Natal deles, e quer levar um presentinho, uma roupinha para aquelas crianças. E é nesse momento que a humanidade vai olhar para você e vai falar: o Paulo, coitado, o Paulo ficou fanático. Fanático coisíssima nenhuma, é apenas a sua capacidade de amar, que surgiu naquele momento, egoística e voltado para si mesmo, que se ampliou. É apenas você amando a Deus, amando ao próximo, tal qual prediz a Torá, tal qual Levíticos 19:18. É apenas a síntese da Torá que Jesus faz 2000 anos atrás. 3.500 anos de nós. E a essa síntese sublime, a doutrina espírita e Allan Kardec fará outra. Na condição de o cristianismo redivivo, de o consolador primitivo, aquele que viria lembrar todas as coisas, Kardec vai cravar no Evangelho segundo o Espiritismo, há 152 anos atrás, que é de 64, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E aquilo que já é um mitzvah, um mandamento para o judeu, passa a ser também o elemento diferenciador do espírita. O amor ao próximo como a si mesmo. Então, meu amigo e minha amiga, se você não chegou nesse ponto ainda, apressa-te, porque você está 3.500 anos atrasado. Contando de Moisés, a humanidade já tem 3.500 anos que conhece essa recomendação. Ama-se a Deus amando-se ao seu próximo como a nós mesmos. 2.000 anos a contar de Jesus, 152 anos a contar do Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma midrash judaica, uma história destinada a interpretar um conteúdo bíblico que nos fala, nos interpreta esse mandamento do amor ao próximo. E ela vai nos contar de 2 irmãos. Um mais velho, casado, um mais novo, solteiro, que resolvem administrar uma propriedade rural, uma fazenda, comprar e administrar uma fazenda em comum. E ajustam que iriam comprar a terra, trabalhar a terra, plantar a terra, e aquilo que a terra produzisse, eles dividiriam em partes absolutamente iguais, que cada um armazenaria a sua quota à parte no seu celeiro próprio. E assim ajustados, assim começaram a fazer.
A terra começou a produzir e eles começaram a armazenar aquilo que ela produzia. Até que um belo dia o irmão mais novo teve um pensamento. Ele pensou assim: não é justa esta partilha que eu e meu irmão mais velho ajustamos. Por que, pensou ele? Eu sou solteiro, só tenho a mim para me bancar, ao passo que ele não, é casado. Ele tem esposa e filhos, são mais bocas para sustentar, mais bocas para alimentar, então seria natural, mais justo e adequado que ele ficasse com uma parte maior da produção daquilo que nós produzíssemos. Mas como eu sei que ele, orgulhoso que é, não vai aceitar uma partilha diferente dessa que nós ajustamos, eu já sei o que vou fazer, pensou ele. Todas as noites eu vou pegar no meu celeiro um saco de grãos da minha cota à parte e vou levar em segredo para o celeiro dele. E assim pensou, assim começou a fazer, pensando que assim, com o tempo, ele repararia a injustiça. Ocorre que, na mesma oportunidade, o seu irmão mais velho teve um pensamento similar. E pensou também que aquela partilha não era justa. Porque ele era casado e tinha filhos. E esses filhos certamente o valeriam na sua velhice. Ao passo que o seu irmão, pobrezinho, era solteiro, não tinha ninguém que olhasse por ele. Então seria natural que ele ficasse com uma cota à parte maior, para que pudesse fazer frente às agruras da velhice. Mas como eu sei, pensou ele, que ele não vai aceitar uma partilha diferente dessa que nós já ajustamos, orgulhoso que é, eu já sei o que eu vou fazer. Todas as noites vou pegar um saco de grãos do meu celeiro e vou levar em segredo para o celeiro do meu irmão. E assim pensou e assim começou a fazer. E diz a história que todos os dias pela manhã os dois irmãos olhavam espantados para o próprio celeiro. Porque por mais que cada um levasse um saco de grãos para o celeiro do outro, o seu estoque não diminuía, até que uma bela noite os dois se encontram no meio do caminho. Imediatamente compreendem aquilo que estavam ouvindo, deixam as coisas no chão, se dão um abraço, e Deus, vendo aquilo, manda que ali se construa uma sinagoga, porque ele havia flagrado um amor extraordinário. Gandhi dirá, ou disse, séculos mais tarde, ou séculos atrás, que o mundo sempre produzirá o suficiente para satisfazer a necessidade do homem. Mas o mundo nunca produzirá o suficiente para satisfazer a ganância do homem. E é verdade. Até parece que Gandhi, que é de 1869, andou dando uma olhadinha no Livro dos Espíritos, que é de 1857. Porque na questão 705, tratando da lei de conservação, da necessidade de conservação, os espíritos da codificação vão dizer exatamente a mesma coisa para Kardec. Dizendo que a Terra sempre vai produzir o necessário para o homem. O problema estará no homem se contentar com o necessário. Quantos de nós não conhecem uma história similar e contrária a essa Midrash judaica? Quantas sociedades familiares que não seriam bastante suficientes para sustentar uma família, duas famílias, todos os sócios, acabam se dissolvendo justamente porque nós queremos primeiro e mais a nossa parte. E não conseguimos enxergar a necessidade do outro. Não teria sido muito comum e muito natural nos dias de hoje se aquele irmão mais jovem da história pensasse assim: não, uma parte maior tem que ser minha, porque eu sou mais jovem, tenho uma capacidade de trabalho maior que do meu irmão mais velho. E o irmão mais velho retrucasse que não, que ele deveria ficar com uma cota à parte maior, porque ele era mais experiente, ele é que sabia das técnicas do plantio. E assim, aquilo que seria bastante para sustentar os dois, acaba sendo fonte de discórdia, de desavença, de rompimento. Allan Kardec faz uma pergunta interessantíssima no Livro dos Espíritos, já tratando da perfeição moral, na questão 895. Ele fala mais ou menos assim: tirante os defeitos e os vícios que são evidentes, sobre os quais ninguém tem a menor dúvida, vocês poderiam nos dar uma característica, um indício do atraso moral, do atraso espiritual, da imperfeição moral? E os espíritos da codificação não titubeiam em dizer: o interesse pessoal. Eis aí um elemento indiciário preciso
de que o progresso ainda não se realizou? Por que desenvolvem eles a pergunta? Porque os homens, nós, já temos aqui virtudes salpicadas na personalidade, aqui e ali, que formam uma espécie de verniz. Um banho de ouro. Mas toda vez que o nosso interesse pessoal é confrontado, as nossas virtudes são deixadas de lado. Meus queridos, até aqui nós estamos só falando do amor do aspecto, do ponto de vista de Moisés. Mas vocês devem estar se perguntando, e Jesus, ele não falou nada a respeito do amor? Falou bastante. E ampliou muitíssimos ensinamentos da Torá de Moisés. E ele vai falar sobre o amor mais detalhadamente naquele que é o seu discurso talvez mais conhecido, menos compreendido e seguramente o menos praticado, no Sermão da Montanha, cuja transcrição você encontrará na íntegra nos capítulos 5, ou quase na íntegra, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho, cuja autoria é atribuída a Mateus. E a primeira coisa que nós temos que entender acerca desse discurso é que ele é dirigido aos seus discípulos, aos seus seguidores. O povo fica embaixo no sopé da montanha e Jesus sobe com os seus discípulos e passa a lhes ensinar. Então esse discurso, dirigido àquelas pessoas e a nós, seus discípulos e seguidores, todos aqueles que estão já subindo o monte da evolução em companhia de Jesus. E no princípio do discurso ele vai traçar o perfil do morador do reino, ali nas bem-aventuranças, e depois vai passar o estatuto do reino. Estatuto universal do reino dos céus, porque Jesus diz que tudo que aprendeu com Deus, ele nos ensinou. Então as regras que Jesus traça ali valem para todos os povos e todas as humanidades desse universo de nosso Deus. E lá pelas tantas, no Sermão da Montanha, Jesus começa a ferir a questão do amor. E ele, numa técnica discursiva, ele começa a dizer assim, tendes ouvido o que foi dito. Quando ele fala, eu, porém, vos digo. Fala assim, tendes ouvido o que foi dito? Por quem? Por Moisés e por os profetas. Ele está ali, no meio do povo hebreu. E aí depois ele acrescenta, eu, porém, vos digo, então eu vou lhes falar a minha versão a respeito desse assunto. E ele começa mais ou menos assim, tendes ouvido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas todo aquele que te bater numa face, oferece-lhe a outra. E aquele que quiser demandar-te, tirando-te a túnica, entrega-lhe também a capa. E aquele que te obrigar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Jesus parte então da Torá e dos mandamentos então postos, porque ele vai buscar lá a pena de talião, do Código de Hammurabi, da Babilônia, de 1780 anos antes dele mesmo, 300 anos aproximadamente antes de Moisés, que Moisés faz constar na Torá. Está lá em Levíticos 24, 20. Algo mais ou menos assim, aquilo que seu irmão fizer em seu desfavor, você também fará em relação a ele. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, o que fará com que o nosso Gandhi, séculos mais tarde, diga que de tanto olho por olho, dente por dente, acabaríamos numa humanidade de cegos e banguelas. E é verdade. Há uma matemática estranha no ensinamento de Moisés. Aquela que entendia que uma má ação da qual você fosse vítima se compensaria com outra má ação da qual você fosse o autor. E, na verdade, desde Jesus nós já sabemos o equívoco dessa proposição. A sua resposta bélica à ação infeliz do seu irmão não se compensa. Na verdade, elas se somam. Porque nós sabemos que as nossas boas ações pesam positivamente na economia do mundo, e as nossas más ações pesam negativamente. Assim, responder a um mal com outro igual vai gerar a tréplica ou a réplica do seu infrator, que vai, por sua vez, provocar novamente uma outra ação negativa sua. E nesse jogo, nós só conseguimos uma coisa, perpetuar esse mundo de expiações e provas no qual vivemos. Essa matemática equivocada, Jesus opõe à matemática do amor. A lei do amor pura e simples, cristalina.
O mal do qual você foi vítima só se compensa com o bem que você puder ser o autor e oferecer em resposta. Simples assim. Nós espíritas, os novos cristãos, como Emmanuel nos chama no livro O Consolador, temos ainda uma razão a mais para entender e praticar isso, através do entendimento da reencarnação, que vai nos dizer que nada nos acontece sem uma razão de ser, sem uma causa boa e justa e sem um propósito bom e justo. E nesse sentido, Jesus desenvolve o raciocínio, oferecer a outra face e então dar a resposta do entendimento, da concórdia, da misericórdia, da brandura, da mansidão. No mesmo sentido, ele vai buscar, agora com o sinal invertido, a obrigação do devedor. Porque há um mandamento na Torá que dizia que o credor, o penhor já estava estabelecido lá na época de Moisés. O credor teria o direito de ir na casa do devedor buscar aquilo que ele entendesse bastante suficiente para satisfazer a dívida não paga. Mas, diz Moisés, deveria deixar a capa. Poderia levar a túnica, mas deveria deixar a capa para que o seu irmão fizesse frente às frias madrugadas da Palestina à sua época. Uma lei de misericórdia, sem dúvida, mas Jesus amplia. Jesus fala que se você for credor, busque o entendimento. E se você for o devedor, entregue além do devido. Entrega-lhe também a capa. E anda outra milha com aquele que te demandar caminhar com ele 1000 passos. Novamente se reportando a um costume do judaísmo. Porque o visitante ou o viajante teria o direito de demandar o seu hospedeiro para que caminhasse com ele 1000 passos, ou 1 milha, ou 1.609 metros, ou 1,5 km. Para que ele não fosse sozinho nas perigosas estradas da Palestina ao tempo de Moisés. Mas, se algo acontecesse com aquele indivíduo, ele estivesse desacompanhado, o seu irmão, o seu hospedeiro, seria responsabilizado. Jesus amplia o mandamento. Manda irmos 2 milhas, ou 2.000 passos, ou 3 quilômetros. Mas não no sentido puro e simples de dobrar. O que Jesus está falando é o seguinte: deixe os seus interesses pessoais e vá atender o interesse do seu irmão. Não é isso? Porque para você caminhar 1000 passos, ou 1,5 km, você precisa primeiro parar as coisas que você está fazendo e depois colocar-se em perigo, porque você vai fazer a volta solitário. O que Jesus pede para o cristão? Atenda primeiro a necessidade do seu irmão plenamente, depois vai cuidar das suas coisas. Desinteresse pessoal. Questão 895 do Livro dos Espíritos já referida. Um sinônimo de evolução. O desinteresse. E aí Jesus vai produzir a sua síntese acerca do amor. E novamente ele vai repetir o discurso com a mesma técnica, vai lá: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ou odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo que amai os vossos inimigos, que fazei bem aos que vos odeiam, que orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que sejais reconhecidos como filho de nosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e cair a sua chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes somente o que vos amam, que fazeis nisso de especial, os pecadores também não fazem assim. Extraordinário. Jesus fala que o amor do cristão precisa ser extraordinário. O amor ordinário já não nos distingue mais. Ação entre amigos, entre familiares, já não nos distingue mais. Porque Jesus eleva o padrão do amor ao patamar divino. Ele fala, porque Deus não ama somente o bom e o justo. Deus estende os benefícios do dia, do sol e da chuva também para os pecadores, também para os maus e para os injustos. Então, o que ele nos pede é o amor no padrão divino. Jesus é absolutamente claro e absolutamente inaceitável para a nossa mente racional, porque nós começamos a querer tergiversar em cima dessa lição. E começamos a pensar que não é possível que deve
que eu tenha que amar o meu inimigo. Deve haver um sentido simbólico. Essa frase não pode ser tomada ao pé da letra, porque seria a desgraça da civilização. E os meus direitos? Onde ficariam os meus direitos? Kardec não minimizou isso aí, não? No livro, no Evangelho, no capítulo 12, amar os vossos inimigos, o pior que não minimizou não, companheiros. A única coisa que Kardec vai falar lá, em amar os vossos inimigos, capítulo 12 do Evangelho, é que o amor que nós vamos dedicar a eles não vai estar revestido da mesma ternura com o qual nós brindamos os nossos afetos, porque, diz ele, ternura pressupõe confiança. Mas não falou que não é para amar. E os nossos direitos, onde é que ficam? Há um pensador, um filósofo espiritualista chamado Humberto Holden, que escreveu um livro intitulado O Sermão da Montanha. Livro no qual ele vai analisar versículo a versículo o dito cujo Sermão da Montanha. E ele vai se deter exatamente nesse ponto, dizendo que há mais controvérsia sobre esse texto do que todo o resto do sermão juntos. E vai dizer que todas as nações civilizadas estão estruturadas nos seus direitos. Porque se elas abrirem mão dos seus direitos, seria uma espécie de suicídio. Ocorre, diz ele, com o que concordamos, os nossos direitos ainda são manifestações do nosso egoísmo. Nós vamos defender aquilo que nos interessa. E o meu egoísmo é gerador de violências. Então, enquanto eu defendo os meus direitos, nada se endireita, o mundo permanece torto. E não é verdade? Não é isso que nós acabamos de ver na Midrash dos dois irmãos? Não teriam eles motivos e razões para avocar para si uma parcela maior da produção? E aí tudo se entortaria? Nós não estamos sendo bombardeados, com o perdão do trocadilho infame, todos os dias nos jornais, com cenas dos atentados terroristas, os terroristas do Oriente vêm aqui vitimar os ocidentais inocentes. E eu me pergunto e lhes pergunto, por que vocês imaginam que eles façam isso? Porque são bárbaros, porque são fanáticos religiosos, ou porque estão defendendo aquilo que eles imaginam que são os seus direitos? Porque nós, os terroristas do Ocidente, vamos até as suas posições, destituir governo, constituir governo, de acordo com os nossos interesses econômicos nas suas terras. Então, enquanto cada um olha para os seus direitos, este mundo não se endireita. Mas e o direito de defesa, Paulo? Esse você não me poderá negar. A legítima defesa, a lei de conservação, será? Emmanuel vai ferir o tema, pelo menos em duas passagens que eu conheço da sua obra. Na questão 345 do livro O Consolador, ele vai dizer que toda a defesa da criatura está em Deus. E você vai me dizer, isso não quer dizer nada. Eu digo, está bem. Mas numa mensagem intitulada Legítima Defesa, num livro chamado Trilha de Luz, ele vai dizer assim, sendo cabal e definitivo a respeito do tema. Todos temos o direito à legítima defesa, não há que se duvidar disso. Ocorre que a legítima defesa do cristão não consiste em subtrair a vida do seu irmão, invadindo prerrogativas e atribuições que não são suas, são de Deus. A legítima defesa do cristão está em aplicar em si mesmo os ensinamentos de Jesus, que chegou ao ponto de entregar a própria vida em benefício da humanidade. E é verdade. Quando Jesus fala que não era para resistir ao mal no Sermão da Montanha, mal com o homem maldoso, aquele que quisesse fazer uma maldade, ele não estava fazendo um discurso retórico, teórico. Ele se deixa imolar, sem sequer se defender nos dois julgamentos arbitrários ao qual foi submetido, tanto no Sinédrio quanto no Pretório, a ponto de irritar Pilatos. Pilatos, quando ele volta de Herodes, claramente inocentado, quando Pilatos toma consciência da real acusação que cabia sobre o prisioneiro, volta a interrogá-lo e Jesus não lhe responde. E Pilatos fala, tu não me respondes? Não sabe que sou eu o único que detém o poder de te dar a vida, de te libertar? E Jesus responde simplesmente, nenhum poder você teria
se não fosse dado por meu Pai que está nos céus, e se cala. Jesus não se defende, não bate boca com Pilatos, não argumenta com seus direitos, sequer entra em pugilato com a multidão quando ela resolve escolher Barrabás, um criminoso confesso, julgado e condenado em detrimento da sua pessoa. E o que seria da mensagem cristã se ele fizesse isso? Teria chegado até os nossos dias? A única coisa que Jesus faz é recolher-se em prece, pedir ao Pai que, se possível, lhe livrasse daquele cálice, mas que, se não, fizesse-se a sua vontade. Como a nos ensinar que há determinadas vitórias no mundo que são fragorosas derrotas para a alma. E que há determinadas derrotas no mundo que são fulgurantes vitórias para o Espírito eterno. E de que vale ao homem ganhar todo mundo se vier a perder sua alma, disse Jesus. E aí você vai estar me olhando com esse olhar desconfiado, falando assim, Paulo, muito bonito isso que você está me dizendo. Belíssimo, mas utópico, né? Vem cá, vamos combinar. Nem o direito de defesa, impraticável, utópico. O mundo vai passar por cima de nós. Como se já não estivesse passando, né? E aí eu até concordaria com vocês. Ocorre que há uns 3 anos atrás eu tomei contato com um conhecimento a respeito da utopia, o que ela é e para que ela serve. Eu tomei esse contato lendo um jornalista, um escritor, um articulista, uruguaio chamado Eduardo Galeano, que desencarnou há 2, 3 anos atrás, e que, eu fiquei sabendo, escreveu um livrinho chamado Livro dos Abraços. Não há quem goste de ler que não vá procurar um livro que tem esse título. O livro se vende por si só, né? O Livro dos Abraços. E nesse Livro dos Abraços, Eduardo Galeano faz uma definição a respeito de utopia. E ele vai falar mais ou menos assim, e eu preciso correr. Ainda tem bastante coisa para falar. E o palestra joga às 9h30. Né? Eduardo Galeano vai dizer assim, a minha utopia é como se fosse o meu horizonte, a linha do horizonte. Eu olho para frente e o meu horizonte está lá. Aí eu resolvo caminhar em direção ao meu horizonte. Eu dou 5 passos em direção ao horizonte e olho de novo. E a impressão que eu tenho é que o horizonte se afastou 5 passos de mim. Não é isso? Aí Galeano fala, aí eu ando 10 passos na direção do horizonte, e é como se o horizonte se afastasse 10 passos de mim. E aí ele conclui, então eu já sei para que servem as utopias e o que elas são. As utopias são como a linha do horizonte. Elas não servem para que nós as alcancemos, mas elas servem para não deixar de caminhar na sua direção. Para isso ela serve. E aí, meus queridos, eu olho para o meu horizonte e eu vejo Jesus. Jesus está lá, sorrindo para mim, olha lá, abrindo os braços e me chamando, vem Paulo, vem, segue-me tu, larga essas coisas aí, vem. E aí eu até vou. Só que eu sou jovem, eu dou 2 passos, 3 passos meio titubeantes em direção a Jesus, paro e ele continua distante. E aí eu faço 50 e poucos anos e eu resolvo que eu preciso caminhar mais depressa. E aí eu começo a fazer palestras. Da evangelização é ótimo, evangelização paga dobrados, sabiam? Está lá no livro Nosso Lar. Né? O bônus hora é dobrado para os evangelizadores. Então eu fui dar evangelização lá no Esperança e Caridade. No sábado de manhã, eu pego meu tecladinho e vou lá fazer as aulinhas da FEB com as crianças. Mas aí eu olho para Jesus e ele continua distante. Meus queridos, Jesus é o meu horizonte. E não só o meu, é o seu também. E segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o horizonte da humanidade. É o nosso guia e modelo, aquele que está colocado lá na frente, para nos servir de guia e modelo. Os seus ensinamentos são a minha utopia, são a sua também. Nós não vamos alcançá-los de uma hora para outra, num salto. Mas nós não podemos parar de caminhar nessa direção. Não é tergiversando a respeito dos ensinamentos de Jesus, não é minimizando os seus ensinamentos que nós vamos viver a utopia de transformar esse mundo de expiação e provas num mundo de regeneração. Mas sim vivendo Jesus no limite das nossas forças, das nossas possibilidades. E para encerrar esse capítulo a respeito do amor,
eu preciso lembrar a vocês que Jesus vai deixar um último mandamento, que ele chama de novo. Novamente para os seus discípulos, para os seus seguidores, porque esse ensinamento é passado no âmbito da chamada Santa Ceia, a última ceia, a última refeição que Jesus faz em particular com o seu colégio apostólico. Logo é para eles, para mim e para vocês. E ele vai dizer assim, João narra o evento detalhadamente, mas no capítulo 13, nos versos 34 e 35, logo depois que Judas sai, Jesus vai falar assim, um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, porque quero que os meus discípulos sejam reconhecidos por muitos se amarem. E vocês devem estar pensando, moleza, fácil, não é? Nos amarmos uns aos outros, é isso que ele está pedindo? Se era para amarmos os inimigos no padrão divino, esse é muito fácil. E, na verdade, o ensinamento ele é passado com tanta singeleza, com tanta delicadeza por Jesus, que ele parece ser fácil, mas, na verdade, ele é muito complexo. Porque a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer é, como foi que Jesus amou aquelas 12 pessoas? Como foi que Jesus amou aquele seu colégio apostólico? E a resposta é, Jesus amou aquelas pessoas compreendendo-as no seu momento evolutivo atual, compreendendo-as na sua maturidade espiritual específica e renovando-lhes as oportunidades de evolução, nunca as tirando. Jesus poderia ter escolhido pessoas mais bem preparadas, já prontas para a tarefa de implantar o reino dos céus na terra, mas não, ele escolheu pessoas imperfeitas, como eu e como você. Estava lá Pedro, que se dizia um pecador, afasta-te de mim, Senhor, não mereço a tua presença, que o iria negar. Estava ali Judas, que o iria trair. Estava ali Tomé, que não acreditava nele. Estava ali João e Tiago, os filhos de Zebedeu, os irmãos, que queriam ficar à direita ou outra à esquerda do reino de glória mundana, que eles imaginavam que seriam constituídos. Jesus ama-os todos, mantendo-os agregados em torno de si, renovando-lhes as oportunidades de crescimento e de elevação. E aí você lerá uma coisa extraordinária em Lucas 9, 1 e 2. Jesus vai pegar e compartilhar as suas virtudes, o seu amor, a sua autoridade com os 12, para que eles preguem o evangelho em seu nome, curem os doentes e expulsem os demônios. Repetindo, Jesus compartilha o seu amor, a sua autoridade, a sua virtude com os 12. Até Judas pregou o evangelho, curou em nome de Jesus. Em Lucas 10, 1 e 2, você verá que Jesus, não satisfeito, amealha outros 72 discípulos, na verdade. Mesmo sabendo que dali a pouco ele os iria abandonar, porque desde sempre está claro que a tarefa de implantar o reino nos corações é dos imperfeitos. Os perfeitos já os têm. E aí eu volto com a reflexão para vocês, meus queridos. O que lhe parece mais difícil? Amar aqueles que lhes são francamente hostis, inimigos declarados de você e da sua causa, ou amar aqueles afetos com os quais você compartilha a existência, compartilha a vida, compartilha os seus ideais, mas que por imaturidade ainda não estão aptos a lhe entender e a lhe corresponder. Meu irmão, amar os afetos imaturos é muito mais difícil do que amar os inimigos declarados. Porque em algum momento você se sentirá sozinho. Em algum momento você se sentirá incompreendido. Em algum momento você se sentirá eventualmente traído. Mas é isso que Jesus nos pede no último mandamento. Que nós nos mantenhamos juntos, agregados, aqueles companheiros, seja no templo do lar, no templo de carne que nos acolhe o corpo, aquele familiar que ainda não te consegue compreender, que não corresponde aos seus ideais, que te faz por vezes sentir que está sozinho, ou no seu templo espiritual, aquele que te abriga a alma, aquele companheiro que ainda não lhe consegue corresponder à confiança, devemos nos manter juntos, agregados, não se segrega ninguém. O joio cresce junto com o trigo.
Porque o processo evolutivo, embora ele seja individual, ele é realizado em grupo, né? Greg, o radical indo-europeu, quer dizer rebanho. Vivemos em rebanho, porque juntos nós conseguiremos evoluir. Sozinhos ninguém evolui. Só que dirá o filósofo da contemporaneidade, Mário Sérgio Cortella, é preciso lutar pela paz. Para viver junto é preciso viver em paz. E viver em paz não é uma coisa fácil da gente conseguir. E às vezes é preciso brigar, lutar pela paz, por paradoxal que seja a ideia de brigar pela paz, de lutar pela paz. Mas lembra ele, a Organização das Nações Unidas tem uma força-tarefa que ela chama de força de paz. Uma força armada que ela manda para as regiões conflagradas, para estabelecer a ordem. Ninguém espera que o cristão maneje armas no seu confronto pela paz. Muito embora Jesus tenha nos asseverado que não tenha deixado de trazer a espada, para que a gente combatesse o bom combate. Mas a luta do cristão é a luta pelo amor. E a espada do cristão são os ensinamentos de Jesus. A tolerância, a compreensão, a misericórdia. É isso que nós precisamos manejar nessa luta por nos mantermos juntos, nos mantermos amando, nos mantermos agregados, nos mantermos na jornada evolutiva. Meus queridos, eu costumo encerrar dizendo que nós precisamos deixar de sermos cristãos teóricos. Há uma diferença conceitual significativa entre você conhecer algo e você estar convencido ou convicto daquilo que você conhece. Porque quem está convicto do conhecimento modifica o seu comportamento e o adequa aos padrões conhecidos. Aquele que só conhece, nem sempre assim o faz. Por exemplo, hoje, com a escassez hídrica que vivemos o ano passado, começo desse ano, muitos de nós conhecemos, mas poucos de nós estamos convictos a ponto de economizarmos a água, não é isso? Sustentabilidade do planeta. Muitos de nós já conhecemos a necessidade, poucos de nós estamos convictos a ponto de reciclar o nosso lixo. Ensinamentos de Jesus. Muitos de nós já o conhecemos de cor e salteado, somos capazes de citar até versículos e capítulos. Mas quantos de nós estamos convictos a ponto de deixar que esses ensinamentos passem a modificar o nosso comportamento, o nosso jeito de ser? Se não fizermos assim, seremos no máximo conhecedores de Jesus. Não seremos propriamente cristãos. E eu encerro a minha participação de hoje contando aquilo que eu ouvi por anedota. Mas é a anedota mais séria que eu conheço, porque é uma anedota com fundo filosófico, com a qual eu tenho, agora, Abelinho, quase que encerrado todas as minhas palestras com ela. Vou contar essa anedota para a região toda. E ela diz de dois compadres que um deles resolve testar a amizade do outro. E pergunta assim para o outro compadre: compadre, se você tivesse 10 fazendas, você me dava uma? E o compadre responde: claro, compadre, se eu tivesse 10 fazendas, eu te dava uma. E se tivesse 5 carros, compadre, você me dava um? Naturalmente, eu lhe dava um, compadre. Se eu tivesse 5, um era seu. E, compadre, se eu tivesse 3 camisas, você me dava uma? O compadre fala: não. Não? Mas como, compadre? Se você me dava bens muito mais valiosos, você me dava uma fazenda se eu tivesse 10, você me dava um carro se eu tivesse 5, por que você não me daria uma camisa? O compadre responde: porque eu tenho 3 camisas. Cristãos teóricos é o que nós temos sido. Falamos que é para amar, falamos que é para compreender, falamos que é para tolerar, falamos que é para ter misericórdia, mas quando é para o outro, quando é para nós, a gente fala: não, para mim não, é demais. Meus queridos, precisamos começar a viver Jesus no limite das nossas forças. Emmanuel já nos diz, o Consolador, que Jesus já foi por demais debatido. Só nos falta uma coisa: viver-lhes os preceitos, no limite das nossas forças. E que esse 2016 seja para nós um ano de muita vivência do amor.
que amemos a Deus sobre todas as coisas, porque amar a Deus é amar ao Criador. Mas não nos esqueçamos que esse amor se manifesta através do amor que nós podemos oferecer ao nosso próximo, porque é assim que se ama a Deus. E que nós possamos estender esse amor também aos nossos inimigos, aqueles que nos querem mal, porque ninguém se iluda, ninguém vai entrar no reino carregando mágoas no coração, rancores, desafetos. E por fim, que nós possamos nos amarmos mutuamente. Amar aquele companheiro de jornada que ainda não nos compreende, amar aqueles que não nos compartilham o ideal, aqueles que ainda não conseguem corresponder àquilo que nós imaginamos, porque esse é um pedido direto de Jesus. E que Ele nos sustente e nos ampare nessa luta que é comum a todos nós.